que precisa de Jesus Cristo para obter o perdão dos pecados e a salvação de suas almas, mesmo assim preferem continuar na prática do pecado, mesmo sabendo que as consequências do pecado conduzirá a cada ser humano à perdição eterna. Isso todos têm conhecimento. E há os pecadores arrependidos, aqueles que, uma vez que reconheceram que eram pecadores e admitiram que Deus tem razão em lançar o homem pecador ao inferno, reconhecendo que é injusto diante de Deus e que não tem como ser purificado, estes pecadores receberam o presente que Deus lhes ofereceu, Jesus Cristo, nosso Senhor, como Salvador de suas almas. Então temos dois tipos de pecadores: os pecadores voluntários e os pecadores arrependidos. Agora, arrependimento não é a mesma coisa que remorso. Remorso é um sentimento de que a pessoa vai sofrer consequências dos seus atos. Por exemplo, alguém rouba e vai preso. A pessoa não se arrepende de ter roubado. Se arrepende porque errou no roubo, a polícia o pegou e o prendeu e sabe que vai sofrer os rigores da lei. O pecador arrependido é diferente. Ele sente nojo do seu pecado. Quando ele se lembra que pecou, se lembra que é digno de morte, digno da condenação eterna, este pecador não tem outro apelo. E ele diz para Deus: eu aceito o advogado que o Senhor me oferece. Eu aceito Jesus como meu Senhor e advogado da minha alma. Senhores e senhoras, quando nós acabamos de ler que diante de Deus não há um justo sequer, não há. A Bíblia diz que não há quem busque a paz. A Bíblia diz que todos pecaram, todos sem distinção, e afastados estão da glória de Deus. Até mesmo aqueles que se dizem que são adventistas e que guardam a lei, na verdade não guardam. Porque a lei, quando Deus deu as 2 tábuas da lei, com os 10 mandamentos, 5 dos mandamentos era tratando do relacionamento do homem com Deus. E os outros 5 tratando do relacionamento do homem com o próximo. De modo que a Bíblia diz que se alguém um dia pensar de amar o próximo, de amar a Deus, precisa primeiro amar o próximo. Porque se nós não amamos a quem nós estamos vendo, como é que nós iremos amar a Deus que nós nunca vimos? É uma pergunta. De modo que as tábuas da lei e a lei de Deus dada a Moisés, Deus não as deu para o homem cumprir. Ninguém consegue cumprir a lei dos 10 mandamentos. E não, pastor, não. E por que Deus então deu os 10 mandamentos? Para mostrar que nós já estamos condenados. Porque todos os mandamentos, todos nós um dia quebramos. Todos nós pecamos. De modo que a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que a lei veio para calar a boca de todo homem. Por mais que um homem ou uma mulher religioso ou religiosa se sinta justo, santo, perfeito, honesto, fiel, temente, quando você lê as tábuas da lei, a boca do homem cala e fica mudo. Porque quem não transgrediu o primeiro, transgrediu o último mandamento. De modo que a Bíblia diz que quem transgride um dos mandamentos, transgrediu a todos.
Então, por isso, todos estão culpáveis diante de Deus. Aqui nesta noite, temos pessoas crentes e não crentes, evangélicas ou não evangélicas. Mas a Bíblia diz que todos nós pecamos. Todos nós, por méritos, merecemos a condenação eterna das nossas almas. Nós não pedimos para vir ao mundo, mas os nossos pais se conheceram e os nossos pais nos geraram e nós nascemos neste mundo. E igual os nossos pais, nós também cometemos os mesmos pecados que eles cometeram. Por isso, os nossos pecados nos condenam. E quando nós olhamos para as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, em um deles ou em todos eles, nós estamos já condenados. Agora, Deus que sabe que você veio ao mundo e eu também. Nós não pedimos para vir ao mundo, mas viemos. E nós nos tornamos pecadores. Deus, que não é injusto, nos apresentou um advogado, Jesus Cristo. E por causa de Cristo, que morreu na cruz pelos pecadores, somente por causa dele, Deus nos recebe como filhos. E Deus nos promete perdoar os nossos pecados. De modo que eu poderei fazer uma promessa para ir no Juazeiro, vestir marrom 6 meses, vestir o branco 1 ano, eu posso carregar pedra na cabeça, andar de joelhos, subir as escadarias de uma igreja pagando promessa. Nada disso me livra dos meus pecados. Nada disso. Na Bíblia diz que não há nada que eu faça neste mundo que possa me limpar dos meus pecados. Mas quando eu acredito que Deus enviou seu Filho e que Ele pagou diante de Deus o preço do meu pecado, Jesus, e que o seu sangue foi derramado na cruz por minha causa, e nesta geração, no século 21, eu digo, eu creio na mensagem que a Bíblia diz, eu creio que um dia Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria por obra e graça do Espírito Santo, foi entregue a Pôncio Pilato, foi condenado, morreu e ressuscitou, saiu da sepultura ao 3º dia, subiu às alturas, está sentado à destra de Deus e intercede por mim, pecador. Eu creio nesse Cristo, eu recebo o perdão de Deus pelos meus pecados. Aleluia. Então, por causa de Cristo, Deus me perdoa e me recebe. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que eu posso queimar o meu corpo por amor de uma comunidade. A Bíblia diz que eu posso pegar toda a minha fortuna, caso eu tivesse, e distribuísse para os pobres. A Bíblia diz que se eu sustentasse o mundo inteiro às minhas custas, ainda que eu te fizesse e tivesse uma fé tão grande que eu removesse montanhas, nada disso adiantaria. Nada que eu faça. Nada. Caridade, esmola, ser bom pai, ser bom vizinho, ser um bom cidadão, isso é um dever de todo homem, seja ele crente ou não. Ser um bom vizinho é um dever de todo homem, seja crente ou não. Honrar pai e mãe, que hoje é o que ninguém faz, e só esse pecado é o suficiente para o ser humano se lançar do inferno. Desonrou pai e mãe. Nada disso pode limpar o meu pecado. A Bíblia diz que nós somos pecadores e a nossa alma está manchada e nós não podemos nos apresentar diante de Deus com a nossa alma manchada pelo pecado. Vocês entendem? Então, senhores e senhoras, Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador de nossa alma. E a dona Antônia está de parabéns. E nesse momento quero convidar ela para fazer aqui os agradecimentos. Vem aqui, dona Antônia. Quero dar aqui a oportunidade para ela se expressar diante de todos vocês, em nome de Jesus. Boa noite a todos os amigos, vizinhos que vieram aqui. Estou muito feliz e sempre venho. Não quero só essa vez, mas sempre para vir. Oh, glória! Boa noite, tenha uma boa noite.